Boa noite a todos do grupo. Saúdo cada um na paz do Senhor Jesus. Passando aqui nesta noite de quinta-feira para trazer uma palavra ao meu e ao teu coração. E crendo que o Senhor Jesus irá falar conosco grandemente. Vamos estar atento que a palavra quer nos orientar, que ela quer nos ensinar nesta noite. Vamos orar e apresentar ao Senhor Jesus o melhor, que é este momento na presença do Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, trazendo uma palavra, Pai, da parte do Senhor, Pai. Pai, visita cada coração, Pai, visita cada família, Pai, visita cada um, Pai, deste grupo de oração, Pai. Pai, abençoa grandemente a vida deles, Pai. Pai, dê saúde, dê proteção, dê livramento, restituição, Pai. Pai, que nesta noite a presença do Senhor Jesus esteja na vida de cada um, Pai, suprindo as necessidades deles, Pai, abençoando grandemente a vida deles, Pai, porque o Senhor, Pai, conhece o coração de cada um, Pai, e o Senhor sabe do que eles precisam, Pai. Pai, então fala com eles nesta noite através da palavra, Pai, que esta palavra, Pai, venha tocar no coração de cada um, Pai. Pai, abençoa grandemente, Pai, dando saúde, paz, alegria e prosperidade, Pai. Pai, então fala com os teus filhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu venho pedir, em nome de Jesus, que eu venha ser direcionado pelo teu Santo Espírito Santo, Pai. Que eu possa fazer a tua vontade, Pai. Então me usa, Pai, conforme o desejo do Senhor, Pai, para levar esta palavra ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor nos traz nesta noite, ela se encontra no livro de Salmos, o Salmo 17. Que nos diz a súplica pela proteção divina. Quando Davi sentia-se afrontado, então ele buscava socorro no Senhor Jesus, porque ele sabia que o Senhor poderia tirar ele daquela aflição, daquele momento difícil que ele estava passando, que os adversários queriam derrubar ele. Mas ele clamava ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor poderia o defender. Então vamos estar atentos com a palavra, dando início à leitura, que nos diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos, baixe da tua presença o julgamento ao meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, sondas-me o coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontra em mim. A minha boca não transgride quantas ações dos homens, pela palavra dos teus lábios. Eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos, acode a minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, o Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assedeiam de morte. Insensível cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deixar por terra.
Perecem-se com o leão ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma. Com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, e me satisfarei com a tua semelhança. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra que o Senhor nos traz nesta noite. Aqui nós vemos uma situação em que Davi se encontrava. Os adversários se levantavam contra a vida dele. Então ele decide buscar socorro no Senhor. E ele faz uma prece. Aqui que ele diz no verso 3 do Salmo 17: sonda-me o coração de noite e me visita. Prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontra em mim. Então nós entendemos aqui o que a palavra nos quer dizer. Que o salmista Davi clama ao Senhor para que visite ele à noite. E assim tem que ser na minha e na tua vida. Nós temos que pedir ao Senhor que sonda o nosso coração e vê se há maldade em nosso coração. Porque se há maldade, o Senhor pode nos ajudar a sair desta maldade que se encontra em nosso coração. Então nós vemos aqui que Davi não foi com sua própria força, mas buscou força no Senhor para vencer os adversários. E assim muitas das vezes é na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida, muitas das vezes, como diz Davi, nós temos que buscar a presença do Senhor Jesus e o povo de Deus, ou seja, nós temos que lidar com isso. Porque muitas das vezes a língua maldosa é calúnia. Muitas das vezes o adversário se levantam em nossa vida, querendo nos derrubar, querendo nos prejudicar. Mas nós temos que ser exemplo de Davi, buscar refúgio no Senhor. Porque se nós formos por nossas forças, nós fazemos besteira. Muitas das vezes, nós agimos por impulso. E isso nos prejudica. Porque o Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então nós temos que entender que tudo está no controle do Senhor Jesus. Tudo Ele pode fazer. Basta crer, esperar, confiar no Senhor como foi Davi. Aqui, ó, o título do Salmo 17 nos diz súplica pela proteção divina. Que Davi suplicou a proteção divina. E nós temos que suplicar todos os dias a proteção divina. Nós não podemos agir no impulso. Porque nós, cristãos, muitas das vezes o adversário se levanta. Mas nós temos que entender que a nossa luta não é com os seres humanos, mas sim contra o diabo. Porque o diabo usa pessoas para nos afrontar, para nos tirar da presença do Senhor Jesus, para falar palavras, para nos desviar dos caminhos do Senhor. Às vezes, no dia de hoje, ouvimos alguma palavra que entristeceu o nosso coração. Mas nós não podemos permitir isso afrontar a nossa vida. Mas nós temos que buscar a presença em Jesus. Porque só Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida.
E a palavra do Senhor é muito clara. Pois todo aquele que quer caminhar com Jesus tem que se renunciar a si mesmo. Então nós temos que entender o que esse Salmo 17 quer nos dizer. Que nós temos que ser como Davi. Buscar súplica pela proteção divina. Nós temos que buscar proteção no Senhor. Porque o adversário todos os dias se levantam em nossa vida. Muitas das vezes em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa família. Porque o adversário está ao nosso derredor, rugindo como um leão, para nos tragar. Então o que acontece? Nós temos que estar em espírito de oração. Nós temos que estar orando a todo instante. Como foi Davi. Porque nós temos que estar buscando a presença do Senhor. Assim nós vencemos os adversários. Quando nós buscamos o Senhor Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Assim nós obteremos vitória. Assim nós seremos mais que vencedores. Porque assim nós sabemos onde estamos buscando nosso refúgio, que é no Senhor Jesus. E aqui nós vemos que Davi buscava refúgio no Senhor. Porque ele sabia que os adversários estavam levantando contra a vida dele. Mas ele não se desesperou. Ele buscou a proteção do Senhor. E assim é na minha e na tua vida. Todos os dias nós temos que matar um leão. Ou seja, todos os dias levantam uma adversidade em nossa vida. Às vezes na nossa saúde, às vezes na nossa família, às vezes dentro da nossa casa. Mas quando estamos com Jesus, nós somos mais que vencedores. Porque agindo Deus, quem impedirá? Então, irmãos, vamos ser exemplo de Davi. Buscar socorro no Senhor. Por mais que os adversários se levantem em nossa vida, nós temos que confiar no Senhor Jesus. E buscar Ele de todo o coração. Porque tudo é para Ele. A honra, a glória, o louvor, a exaltação, tudo é para o Senhor Jesus. E que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado em todas as situações. Porque muitas das vezes nós permitimos a angústia, a aflição tomar conta da nossa vida. Às vezes no dia de hoje, nós sentimos meio triste, meio desanimado. Mas nós não podemos permitir isso. Porque Jesus está conosco. E quando Jesus está conosco, Ele nos defende de qualquer adversário. O adversário da alma, o adversário do corpo. O Senhor nos defende. Ele nos guarda e nos protege. Porque tudo está no controle do Senhor. Então vamos guardar esta palavra ao nosso coração. Vamos entender o que Jesus quer para nós. Jesus quer muitas bênçãos e vitórias. Mas para isso nós temos que tomar uma posição. E que posição devemos tomar? A posição de cristão. A posição de obediência. A posição de renunciar a nós mesmos e viver a vontade de Cristo. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando nós renunciamos os nossos desejos e vivemos a vontade do Senhor, nós somos mais que vencedores.
Porque muitas das vezes nós perguntamos a Deus por que estamos sofrendo, por que estamos passando por isso, porque isso chegou em nossa vida. É porque nós buscamos a nossa vontade e não buscamos a vontade do Senhor Jesus. Por isso nós estamos sofrendo. Porque a palavra do Senhor nos fala que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então nós temos que dar lugar ao Senhor Jesus em nosso coração. O nosso coração tem que ser aberto somente para o Senhor Jesus. Porque Ele, para Ele, são todas as coisas. E quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida é transformada. Nós não somos mais aquelas pessoas que nós vivíamos no mundo, em pecado, em prostituição, em adultério. E muitas das vezes, falando mal dos outros. Nós somos pessoas novas, convertidas. Nós somos pessoas abençoadas pela graça do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor é muito clara. E ela nos instrui e nos ensina. A palavra fala que sem santificação ninguém herdará o reino do céu. E o que é santificação? É todos os dias nós buscarmos ser diferente para o mundo. Ou seja, ser contra o mundo e servir ao Senhor Jesus. Porque o mundo, ele não quer santificação. A palavra do Senhor já nos fala, a Bíblia nos ensina isso, que o mundo já é do maligno. Está chegando o tempo em que Jesus irá voltar. E se nós não tomarmos esta decisão, buscar arrependimento, buscar uma vida de renúncia, nós iremos ficar, porque a nova Jerusalém virá e buscará a sua igreja, buscará o povo redimido dos pecados. E aqueles que ficarem irão sofrer, porque aí sim começará a grande tribulação na terra. A palavra do Senhor nos fala em Apocalipse 21, que aqueles que obedecem, aqueles que buscam a palavra do Senhor, aqueles que têm amor para o próximo, aqueles que fazem a vontade do Senhor, herdarão um novo céu e uma nova terra, e não passarão jamais pela segunda morte. Mas aqueles que desobedecem, fazem a sua vontade, esses passarão pela segunda morte e será lançado no lago de fogo. Então, esta noite o Senhor te convida. Buscai a presença do Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55 nos fala. Enquanto se pode achar, buscar a presença do Senhor. Porque Jesus tem pressa em te abençoar, tem pressa em te prosperar. Jesus tem pressa em fazer algo maravilhoso na tua vida. Mas você precisa tomar a decisão. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Oh, glórias a Deus, aleluias. E hoje o Senhor te convida. É tempo de decisão. É tempo de mudança. É tempo de renunciar a si mesmo e viver a vontade do Pai. Porque Jesus, tudo que Ele nos dá é bom, é perfeito e é agradável à nossa vida. Então que nós possamos nesta noite refletir e pedir ao Senhor Jesus que sonda o nosso coração e vê se há maldade em nós. Se há maldade, que nós possamos estar nos libertando disso,
possamos nos estar convertendo à palavra, porque o Senhor tem pressa em nos abençoar. E Ele nos quer todos reunidos no último dia, no céu, ao lado do Senhor Jesus. Então guarde essa palavra ao teu coração nesta noite. Medite no Salmo 17, que Davi fala, súplica pela proteção divina. Davi sendo afrontado pelos adversários, ele buscou a proteção divina. Ele não agiu no impulso. Muitas das vezes nós cristãos, nós agimos no impulso. Nós vivemos questionando, murmurando, fazendo tudo contra a palavra, contra a ordem do Senhor. Então por isso muitos que se dizem cristãos estão sofrendo, porque não obedecem à voz do Senhor. Então vamos agradecer ao Senhor nesta noite por esta palavra que Ele ministrou ao meu e ao teu coração, crendo que haverá muitas bênçãos e milagres quando obedecemos à voz do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, que o Senhor ministrou ao nosso coração, Pai. Glórias, glórias nós te damos, aleluias, Pai. Santo, santo és o Senhor, Pai. Pai, então nós viemos pedir nesta noite, Pai, que o Senhor nos ajuda, Pai. Pai, nos livra de todos os adversários, Pai. Pai, esses adversários, Pai, que muitas das vezes, Pai, falam, Senhor, calúnias, Pai. Trazem difamação contra a nossa vida, Pai. Pai, muitos adversários, Pai, usam, Senhor, muitos meios para afrontar, Pai, o teu povo, Pai. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, quebra todas as maldições, Pai. Quebra toda a seta do inimigo, Pai. Quebra toda a oração contrária, Pai, toda palavra contrária, Pai. Tudo aquilo que se levantou contra a vida dos teus filhos, Pai. Que nesta noite venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa cada um deste grupo de oração, Pai. Pai, este grupo eu sei, Pai, que ele foi criado, Senhor, para louvar e exaltar o teu nome, Pai. Pai, eu não quero honra para mim, Pai, mas quero glorificar o nome do Senhor, Pai, a todo tempo, Pai. Pai, então abençoa cada vida, Pai, que se encontra neste grupo, Pai. A cada um que irá ver esta live, Pai, seja hoje, seja em algum dia, Pai. Pai, abençoa grandemente a vida deles, Pai, dando saúde, dando paz, alegria, prosperidade, bênçãos e vitórias, Pai. Pai, vai repreendendo todo mal, Senhor. Pai, capacita cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, abre portas de emprego, Pai. Traga restauração, Pai. Traga cura, Pai. Traga libertamento, Pai. Pai, traga muitas bênçãos e vitórias, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida de cada um, Pai. Porque o Senhor conhece o coração de cada um e sabe do que eles precisam, Pai. Pai, então abençoa grandemente, Pai, dando uma noite de descanso, um sono reparador e que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com cada um, Pai. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa acampar anjos ao redor da casa deles, Pai, quebrando toda maldição, Pai, quebrando todo laço do inimigo, Pai. Pai, então abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, dando um bom descanso e um sono reparador, em nome de Jesus. Então eu agradeço por mais essa oportunidade e que todos possam ter um bom descanso, uma noite abençoada e que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Então uma boa noite em nome de Jesus. Amém.